Você é arquiteta ou designer de interiores e já teve um projeto que era todo lindo, maravilhoso, com um monte de painel ripado, alterado na hora da execução porque o orçamento ficou muito alto? Mas por que será? Porque um painel ripado, ele tem ali um valor agregado maior e quais são as possibilidades diferentes para a gente trazer esse mesmo efeito de uma forma mais econômica para os nossos projetos. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou Bruna Caldati, sou arquiteta especialista em projetos de marcenaria, tenho meu escritório aqui em Curitiba e eu sou autora do Método Projetando, onde eu ensino arquitetas, designers de interiores e engenheiras civis a terem segurança para projetar e detalhar de forma completa e sem erros qualquer ambiente, independente da complexidade dele. Então, se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, dá like aqui nesse vídeo para você receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá, por que um painel ripado ele é considerado caro? Bom, primeiro a gente tem que pensar que o caro ele é relativo. A gente tem que entender que um painel ripado ele vai ter um valor agregado mais alto se a gente for comparar talvez com um painel de MDF liso. Por quê? Vamos considerar que a gente tem um painel liso de MDF. Pode ser de cor assim sólida ou madeirado, enfim, qualquer tom de MDF. Se for um painel liso, qual vai ser a necessidade de compra de material que esse fornecedor vai ter? Ele vai comprar a chapa, vai fazer aqui a colagem das fitas de borda, vai fazer os detalhes de iluminação, enfim, que você tiver nesse painel. Vamos considerar talvez um painel que tenha 1,80 m de largura por 2,50 m de altura, algo nesse sentido. O que vai acontecer? Se esse painel for liso, só a chapa de MDF já vai ter o acabamento. Se esse painel tiver a necessidade de ter ripas, algo como essas minhas ripinhas que eu tenho aqui atrás, o que vai acontecer? Esse mesmo painel liso vai estar ali atrás. E esse painel vai receber aqui várias ripinhas. E vamos entender que assim, quanto mais finas essas ripas forem, por exemplo, aqui eu tenho ripas de 2 centímetros e o espaçamento entre elas também é de 2 centímetros. Quanto mais finas essas ripas forem, mais delicado vai ficar esse ripado, porém o valor agregado também vai ser maior. Por quê? Assim como a gente vai ter essa chapa lisa lá atrás, aqui na frente a gente vai também ter a necessidade de usar mais material. Então, é mais material. E também a gente vai ter a necessidade de ter as fitas de borda, porque o fornecedor vai comprar essa chapa aqui, supondo que é uma chapa do MDF que você queira o painel ripado. Ele vai fazer vários recortes, então tem o valor agregado do material, valor agregado do recorte que o fornecedor vai ter que fazer e também do acabamento que vai ser necessário ser dado nas laterais dessas ripas. Por quê? Porque o MDF vai ter o acabamento cru no momento que for recortado. Vai ser necessário colar aqui, fazer o acabamento da fita de borda. Então, tem mais o custo da fita de borda, mais o custo de executar isso, né, do trabalho, a cola, enfim, é praticamente o dobro de material, o dobro de mão de obra. Então, sim, é comum que a gente tenha um painel ripado custando ali, talvez, o dobro do custo de um painel liso. Isso significa que você não vai utilizar um painel ripado nos teus projetos? Não, muito pelo contrário. O que eu defendo é que a gente sim pode trazer isso para dentro dos projetos, mas é necessário ter esse conhecimento e entender o que isso vai interferir lá no resultado final. Será que para o teu projeto precisa ter um painel todo ripado? Ou então, será que não seria talvez até interessante ter um detalhe ripado, e aí depois você traz um detalhe desse painel liso, um detalhe com algum perfil de LED, alguma iluminação, enfim. Não necessariamente você precisa ter tudo ripado, tudo cheio de detalhes, até porque um projeto também é um equilíbrio do ponto de vista estético. Bruna, então vamos lá. Quanto mais fino esse ripado é, mais delicado ele vai ser, sim. Porém, mais trabalho ele vai dar. Entende que se a gente tem ripas ali de 5 centímetros talvez de largura, a gente vai ter uma necessidade de colagem ali da fita de borda nas laterais muito menor do que se eu tenho uma ripinha de 2 centímetros. É o dobro de material no sentido de fita de borda, cola, necessidade ali de tempo dedicado para realmente colar, que normalmente é feito manual, a colagem da fita de borda aqui nas laterais dos ripados, enfim. Então, talvez, será que para o teu projeto não seria interessante, no lugar de usar tudo um ripadinho fino,
fino, talvez usar ali um ripado de 3 centímetros de largura. Quando a gente tem um painel ripado em um ambiente grande, a gente acaba utilizando muitas vezes uma ripinha de 3 centímetros com espaçamento de 3 centímetros. Por quê? Porque se o espaço é grande, é amplo, acaba que o que a gente quer ali com esse ripado é trazer uma sensação de movimento, é trazer ali um ritmo para esse espaço. E aí não necessariamente a gente precisa ter essas ripinhas mais finas. Além disso, além de entender essas possibilidades que a gente pode usar um ripado diferente, talvez fazer um ripado um pouquinho mais largo para dar menos trabalho ali nessa execução, consequentemente o valor agregado ser menor, a gente ter ali um custo mais econômico no sentido da execução, a gente também tem a possibilidade de que, se eu quero talvez um painel, mas eu não quero ter ali a profundidade necessariamente tão marcada do ripado. Por que não pegar uma chapa de MDF e especificar ali para o fornecedor para que ele faça frisos de serra? Da mesma forma, a gente vai ter essa estética de ter ali um elemento que traz ritmo, que traz movimento para o espaço, mas a gente não tem aqui a dupla colagem do material, ou seja, a chapa do fundo mais as ripinhas aqui que sobrepõem. A gente tem uma chapa só que ela recebe aqui alguns frisos. Esses frisos é muito importante que eles recebam um acabamento. Então, talvez se você tem uma chapa de MDF madeirado, acaba que se ele for clarinho, esses frisinhos de serra vão ficar muito ali equilibrados com essa chapa madeirada. Mas da mesma forma, isso precisa receber um acabamento de selador, algo nesse sentido. Mas, Bruna, eu quero talvez numa chapa como essa aqui, que é um tom de cinza. Aqui dentro, ou você vai ter o acabamento do selador, e aí vai ficar aqui a cor do MDF cru, se for legal para o teu projeto, maravilha. Se não, você vai ter que especificar para que esse interior aqui seja pintado numa cor ou semelhante com o tom do MDF ou na cor que você desejar. É uma forma de ter um ripado mais econômico, porque a gente, claro, tem um pouquinho mais de trabalho para executar, mas não gasta tanto material quanto o fato de você ter um ripado, ter um painel de fundo mais as ripas que sobrepõem. Além disso, como o mercado entende que o ripado é uma tendência e que eu espero que não passe, haja visto que a gente tem projetos ali do Oscar Niemeyer, lá no Copan tem ripado, então não é algo que veio e vai passar. Não, é um elemento muito interessante para a gente usar nos projetos. Visto que é um elemento que está ali como uma tendência, o mercado trouxe também formas mais econômicas, além de ter ali economia no sentido de material, também de tempo do fornecedor, lançando algumas chapas de MDF que já vem com essa ideia de ter um ripado, como por exemplo essa aqui. Veja aqui, é uma chapa lisa. Se eu pego aqui, ó, nessa textura, ela não tem ali a volumetria que um ripado me traz. Mas a estética dela, pelo fato da gente ter uma cor madeirada mais escura aqui, entre o que seriam essas ripas, dá a impressão da gente ter um relevo, da gente ter realmente um ripado acontecendo aqui. Então, é um MDF interessante. Claro, talvez em um painel ali que você tenha uma porta ou que você queira um painel de sala, talvez valha mais a pena ter um investimento maior e ter um ripado de verdade, assim, pra gente ter, sentir esse volume, enfim, a iluminação batendo, né, criando luz, sombra, enfim. Mas, imaginando talvez um painel com um pé direito duplo, ou algo que seja, eu já usei MDF no teto, e você queira essa estética, eu super usaria um MDF como esse. Além disso, esse ano a gente teve outros lançamentos que se assemelham muito mais a esses frisos de serra. Vou deixar aqui algumas imagens para você dar uma olhada, porque acaba que são acabamentos que não ficam tão fakes como esses que imitam um ripado. Eles refletem ali, remetem uma ideia de ter alguns frisos na serra de MDFs que são muito consolidados ali na Guararapes, né? Que foi quem lançou esses acabamentos. Então, a gente tem o MDF Tauari, que é um MDF madeirado que eu gosto muito. Eles lançaram o Tauari ripado,
que dá a impressão de ter ali alguns frisos de serra já com o acabamento, mas na verdade é uma chapa pronta, o profissional só vai pegar e montar o painel, não tem necessidade de fazer os frisos ou fazer ripado, dar acabamento, enfim. Veio para facilitar, para trazer economia tanto do material, também como do tempo do fornecedor, e isso reflete diretamente lá no custo da execução desse teu projeto. Vai realmente do momento em que você estiver projetando, conhecer, ter o domínio do uso desses materiais, saber que talvez em um projeto que você tem ali, você esteja utilizando o MDF Tauari, você traga um ripado de verdade, um ripado com uma chapa de fundo, mais as ripinhas ali na frente em um painel de TV, em um painel que você está embutindo ali uma porta, trazendo uma porta mimetizada, mas talvez em um painel que fique mais longe, em um armário que você queira ter a sensação de ter ali alguns frisos nas portas, algo nesse sentido, você pode utilizar o mesmo MDF ali, o Tauari, só que a linha ripado, que aí vai ter essa impressão de ter esses frisos. Enfim, projeto é um equilíbrio, né? É necessário conhecer, ter domínio dos materiais, das ferragens, dos acessórios, de tudo que você precisa e deve trazer ali para dentro desse teu projeto. Me conta aqui nos comentários o que você achou nesse vídeo, já me segue lá no Instagram, que eu tô diariamente trazendo conteúdo sobre projeto e detalhamento de marcenaria, além de, é claro, todos os meus projetos de interiores sendo executados.